Bom dia a todos. Hoje vamos para a questão número 95 do Livro dos Espíritos. A gente está falando sobre perispírito, né? O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível. Tem forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Isso é uma questão, assim, para a gente meio conhecida, né? Se a gente tem visto que a força do nosso pensamento, né, pode criar as coisas que a gente pensa, né? Então é a ação do poder da nossa mente em cima do fluido cósmico universal, da matéria e sua essência. Fica mais ou menos lógico, né, que o perispírito, que nada mais é do que uma matéria, pode chamar de modificada, quintessenciada, né, mas é matéria. A força do nosso pensamento, desde que a gente saiba fazer isso, possa modificá-lo, torná-lo até mais denso para que possa ser tocado e tomar a forma que a gente imaginar, porque está tudo na nossa mente, no nosso pensamento. Vamos lá, primeiramente. O perispírito tem forma? O perispírito não tem forma. No entanto, ele é obediente à determinação do espírito e conserva aquela que o espírito lhe dá, inspirado na forma esquematizada pelos instrutores da humanidade, que se reflete no corpo físico. Assim, como o perispírito toma as dimensões engendradas pelo espírito, o corpo físico obedece às regras do perispírito na sua formação congênita. Mas o corpo de carne herda, até certo ponto, muitos traços dos seus ancestrais. A lei da hereditariedade é um fato que a ciência do mundo reconhece. Até certas doenças são assimiláveis para os descendentes com muita propriedade, e essas hereditariedades, em casos diversos, se interpenetram por vibrações afins. Os males psicológicos são também transferíveis e, em muitos casos, passam para o mundo biológico e, por vezes, de forma bem acentuada, a descoberta do cientista russo Pavlov dos reflexos condicionados é um ponto de partida e apoio para as doenças herdadas ou, por vezes, assimiladas por nós quando ouvimos alguém falar em doenças, e mesmo a criação de ideias e suas materializações na psicosfera da Terra pelos homens decadentes mentalmente. Tudo que se cria mentalmente toma forma e passa a viver no campo propício da vida de quem criou. A ciência oficial fala muito em hereditariedade. Contudo, examina essas leis somente no corpo físico. Porém, ela tem mais amplitude na seara mental e é muito mais absorvida pelas emoções semelhantes às dos criadores. O corpo perispirítico é de natureza extraordinária no que tange à sensibilidade. O sistema nervoso do complexo humano recebe do perispírito cargas e mais cargas de energia, de acordo com os sentimentos capazes de equilibrar todo o soma,
como de desarmonizar todos os seus princípios harmoniosos. Depende da educação da alma, e foi sem explicar particularidades que o Evangelho apareceu no cenário do mundo, na sua mais profunda simplicidade, para educar o ser humano. Entretanto, se estudado cientificamente, torna-se o livro mais científico do mundo, por falar das principais verdades ligadas à alma, com todos os seus possíveis corpos e a sua mais elevada harmonização. O perispírito não tem forma definida, mas tem forma relativa com o ambiente onde foi criado. O homem, ou mesmo o espírito desencarnado, conhecedor dessas verdades, passa a educar a mente, usando todos os recursos possíveis. É pelos pensamentos que nascem as ideias, e são elas que determinam a qualidade do espírito e o plano que ele vive na escala dos seres. Os impulsos inferiores desqualificam os sentimentos, enervando as energias sublimadas e tornando-as em magnetismo inferior, de sorte a pesar a carga vibratória e endurecer as sensibilidades do corpo astral, que serve ao espírito como carro de condução, e ele, animalizado, torna-se pesado e de difícil manejo. É qual o animal lerdo que, mesmo sob os mais drásticos açoites, ainda é insensível ao comando. A doutrina dos espíritos, sob a influência do Cristo, vem nos ajudar a sair desse letargismo primitivo e alcançar o despertamento dos dons espirituais de maneira a nos libertar da escravidão da ignorância. O perispírito é semimaterial, pela sintonia que deve ter entre o espírito e o corpo. Ele faz a junção dos dois, para que o espírito alcance a luz. Com o tempo, e reforma do homem pode tornar-se puro, de sorte a ficar mesmo invisível a alguns olhos espirituais, como pôde, em muitos casos, ser tão material ao ponto de confundir-se com os próprios homens. Ave Maria. Interessante Pode isso. ler tudo de novo? Porque fiz uma bagunça na minha cabeça agora. Eu acho que eu vou ter que ler mais umas 10 vezes, aí a gente conversa, pode ser? Pode. Brincadeira. Não, é complexo mesmo, porque ele fala, né, que a mente constrói, né, o que imagina, né? Mas não é só isso, não é só a vontade do espírito, ele tem pode dizer até que uma certa regra, né, a seguir, né, dos momentos em que a gente começa a preparar a encarnação, tudo, do ambiente onde a gente está, e aquilo reflete o corpo, né, e fica meio assim confuso, né, achando, porque a gente acha que costuma até ler, acho que eu já li isso, que o perispírito é uma cópia exata, né, do corpo físico, e não é bem assim, né? É quase que o contrário, né? O corpo físico é moldado em cima do perispírito, que você pode moldar, influenciar pela tua mente, pelas tuas energias. Daí a gente até entende porque uns têm saúde, porque uns têm doença, porque alguns se alterando a sua energia, começam a apresentar dificuldades no campo físico. Mas não é um assunto fácil de se entender. Eu acho que faltam nessa estradinha de tijolinhos, acho que faltam alguns tijolinhos para a gente pisar, para a gente conseguir o passo a passo de como tudo acontece. Porque, na verdade, jogaram para a gente o corpo físico, o perispírito, a mente com a sua vontade, a força do pensamento,
mas o mecanismo do desenvolvimento de tudo isso, embora ele dê uma pincelada muito sutil de como isso se transcorre, né, é muito confuso para a nossa racionalização. Essa coisa da hereditariedade, tudo isso é bem complexo mesmo. Diga, Jair. Bom dia a todos. O que eu queria falar é pegando esse gancho aí, tá? Mas eu vou levar para o lado da política. E sabendo, olha só que está escrito aqui, ó, passa a educar a mente. Os impulsos inferiores também desqualificam os sentimentos. Eu grifei aqui. Tornando-os em magnetismo inferior. As forças negativas se apropriam de certos líderes políticos e usam esses poderes. Eu vou denominar Hitler, que aconteceu na Alemanha, que as pessoas acreditavam que eles eram enviados de Deus e fizeram as barbaridades que fizeram. Outro foi pouco tempo aqui no Brasil, que você sabe o que aconteceu. Gente se ajoelhando, dando ataque, sabe, de desespero. O que é isso? Uma manipulação dessas energias que ele está lá, desses impulsos, desse magnetismo inferior. E outra coisa que eles usam o instrumento do medo. O medo também, tem vários termos aqui, vários temas na literatura espírita. O medo também fica impregnado no perispírito e é de difícil remoção. E às vezes perdura, tipo álcool ou qualquer outra droga perdura por várias encarnações. É só isso que eu queria falar. Mas é interessante aqui, logo no parágrafo de cima, no perispírito, não tem forma definitiva, mas relativa. Quer dizer, então, ele tem, na nossa forma de entender, ele tem e não tem uma forma definida, né? Porque se ele tem uma forma relacionada com o ambiente onde ele vai se colocar, né? E com a estrutura que você vai precisar ter, ele, entre aspas, tem uma forma que pode ser modificada pelo pensamento. Mas isso, acho que essa influência é determinada por um conhecimento muito mais alto do que a gente imagina. Porque se ele tem que ser adaptado ao planeta, vamos dizer assim, que você está, ao local onde você vai encarnar, né, que mesmo na Terra tem locais com diferenças climáticas, alimentares e outros tipos de diversidades que interferem no próprio corpo. Ele tem que vir preparado com aquilo. E se é ele que, de certa forma, molda o corpo físico, ele já vem com uma forma pré-estabelecida. Quer dizer, ele não é fixo, mas tem uma forma pré-estabelecida para o momento que a gente está vivendo. Eu pergunto o seguinte, porque o perispírito, falo minha ignorância aqui, sou eu, né? Assim, no sentido, fica parecendo assim que é o outro, quando fala. Então, assim, é algo que é fora do meu corpo, embora ele está falando que o corpo é moldado por ele, mas ao mesmo tempo diz que ele pode ser moldado pela mente. E aí vamos colocar lá, fazendo a divisão lá, corpo, perispírito, e vamos lá, o espírito. Aí tá, o espírito está aqui, bonitinho, olhando para nós dois aqui, o perispírito e o corpo. Só que como é que a mente pode fazer o espírito, ou é o tal do ectoplasma? Fazer o outro, outra coisa? Assim, quando, né, é o ectoplasma da gente que sai? Será isso? Que é o perispírito? Mais ou menos isso. Na escultura, né, o barro vai tomar forma
que a tua mão determinar. Imagina o perispírito ali e as suas mãos sendo a força da tua mente, dando a forma que ele quer. É mais ou menos a questão da roupa, né? Que tanto o corpo físico como o perispírito são roupas do espírito. São invólucros que ele precisa, mas não são o espírito. Embora a gente fale, não, isso faz parte de mim, os não sei lá quantos corpos, eu já perdi a conta de quantos corpos já está. Agora de dupletério, perispírito, corpo mental, corpo búdico, corpo não sei o quê. Então, a cada dia vai tendo uma especialidade nova com mais um corpo. Tudo isso são roupas, né? E se a gente pensar na nossa roupa, a gente não modifica ela, a gente precisa da roupa para o verão, a gente precisa de um determinado tipo de roupa, para o inverno, uma determinada de roupa diferente, mas a gente pode modificar essa roupa. Eu acho que é uma relação mais ou menos assim, não sei se deu para entender que a gente vivencia em relação ao corpo, essa relação corpo-perispírito. Mas é o que eu falei no início, não é uma coisa simples de se entender, não. É simples entender, tem corpo, perispírito, você pode modificar, mas começar a entrar nesse nuance, modificável, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa rigidez de forma pelo momento que você está, pelo local que você está. Ele é criado num processo que já vem, que vai moldar, de certa forma, teu corpo. Aí ele fala da hereditariedade, que tudo está envolvido até nas doenças que você vai ter, que ele fala congênito, né? Então, em termos médicos, o que é o congênito? É aquilo que não é hereditário, é aquilo que você nasce com aquilo, mas não foi hereditário, você não recebeu aquilo porque teus parentes, teus pais, seus avós tinham aquilo. Simplesmente foi criado no seu desenvolvimento e você nasceu com aquilo já. É de nascença, mas não é hereditário. Isso já é um conceito em si confuso. Na medicina, imagina na espiritualidade. Diga, Jay. Justamente pegando esse gancho aí para a gente ver como é difícil. Ele usa, olha só as palavras que ele usa, vou ler aqui. 1, 2, 3, no quarto parágrafo. O corpo perispíritico é de natureza extraordinária. Extraordinária é uma coisa que foge da nossa concepção. No que tange a sensibilidade, outra coisa profunda. Então, essa palavra aqui, ela está sintetizando isso tudo que você acabou de falar aí. E ainda conta contra a gente, a nossa, que a gente não pode ver nem sentir, sabe, assim, tato, a gente pode sentir espiritualmente, ver espiritualmente, por sensibilidade, mas não dentro do racional. Olha só, ele fala que o sistema nervoso do complexo humano recebe do perispírito cargas e mais cargas negativas de acordo com os sentimentos, capaz de equilibrar todo o soma, como desarmonizar todos os princípios harmoniosos. Eu estou falando dessa coisa também que falei do medo, daquela minha amiga. Ela foi destruída pelo medo. Uma pessoa virou um zumbi pelo medo. E ela vai morrer e vai continuar sendo zumbi pelo medo, porque o medo está impregnado nela. Está colado, está carimbado, entende? E como ela tem milhares de pessoas que estão nesse sentido. É isso só. O medo, né? Como todas as reações, né? Todas as nossas emoções interferem nisso, né? Daí e ele fala que depende da educação da alma. Mas aí a coisa é tão bem feita pelas forças negativas que manipulam isso, manipulam a nossa mente. A pessoa, às vezes, quando não tem uma vibração boa, ela já fica com a porta aberta para a investida desse pessoal, entendeu? E aí tem muita gente que bota... Aí eu vou voltar para o lado da política de novo. Bota Deus na boca, mas não tem no coração. A gente já conversou sobre isso outras vezes, não na parte da política. Então fica, sabe... Fica um monte de zumbis e outras coisas que a gente também pode até levar em conta. Que eu estava vendo uma coisa interessante, por exemplo, quando Hitler, quando a Alemanha já estava perdendo, né, nós sabemos todas as barbaridades que eles fizeram. E aí o que aconteceu? Eles
para o Exército Vermelho que estava indo atacar Berlim, atacar Roma, atacar a Alemanha, eles criaram, assim, sabe, uma fantasia de destruição total. Então as pessoas, com medo dos russos, começaram a se matar, cara. É esse nível que chega. Isso tudo está impregnado nisso aqui. E eu vejo tudo isso como uma prova coletiva. E se essas pessoas, para mim, voltarem a encarnar tudo de novo, está tudo aqui para passar de novo por essa expiação, por essa prova, sabe? E essa manipulação, sabe? Porque a manipulação não chega a nós, mas chega a alguns. Por que isso? Isso tudo tem ligação nisso aqui, é de natureza extraordinária, ligado à evolução, ligado ao nosso passado, tudo isso que você fala, tudo uma coisa muito complexa para a gente estar simplificando assim, é só isso. Agora, teve um momento aqui que me chamou muita atenção, que é para lembrar a gente a importância da gente ter atenção quando lê qualquer coisa, né? Quando ele fala aqui das peculiaridades do Evangelho, né? Dizendo que é o livro mais científico do mundo, né? E eu acho muito improvável que a gente conheça muitas pessoas que já tenham lido qualquer parte do Evangelho, seja os evangelhos tradicionais da Bíblia ou o Evangelho segundo o Espiritismo, olhando ele cientificamente. Olha sempre pela parte moral, pelos ensinamentos religiosos, mas raríssimas pessoas que eu conheço, e eu me incluo nisso, já pegaram para pensar ensinamentos científicos mostrando manipulações energéticas, levar para esse lado o Evangelho. Então, quando ele disse aqui, se estudado cientificamente, torna-se o livro mais científico do mundo. O que provavelmente é verdade, eu não vou nem perder tempo discutindo isso, que eu não tenho a menor ideia de quantos ensinamentos podem estar ali embutidos nas entrelinhas para suscitar essa parte de pesquisa, de entendimento de forças, de energia, mas que realmente, se a gente parar para pensar algumas parábolas, algumas coisas, é uma forma de falar num pano de fundo sobre outras coisas, fantástico, realmente. Então, eu fiz esse adendo aqui só para a gente ter atenção de que tudo que a gente lê, a gente prestar atenção nas entrelinhas, no que ele está mostrando ou falando além do que está escrito por trás. Porque isso às vezes acontece com a gente escreve uma coisa, mas está pensando em outra, mas acha que a melhor forma de escrever é aquela, mas o pensamento está maquinando outras formas de fazer aquilo. Então, sempre a gente ter esse olhar. É aquela coisa que se fala muito, mas pouca gente entende de fato o que significa o olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não é simplesmente você questionar o que está ali na tua frente. É você imaginar o inimaginável diante daquilo e expandir a sua mente e olhar enquanto você está, em teoria, olhando para frente, na verdade você está olhando em todo o seu redor, em todas as direções. Diga, Jay. Rapidinho, que já vai dar hora. Esse olhar de hora de ver, ouvidos de ouvir, a gente às vezes passa e não vê. É uma coisa interessante. Mas o que eu queria falar era o seguinte, pegando esse gancho que você acabou de falar aí, aqui, olha só que coisa linda. A doutrina dos espíritos, sob a influência do Cristo, vem nos ajudar a sair desse letargismo primitivo e alcançar o despertamento. Quer dizer, o despertamento está pela via do espiritismo, porque o espiritismo ele vai dar essa pincelada que você falou científica da coisa, porque até então, aquela coisa do princípio do espiritismo, a fé tem que ser acompanhada da razão. Como ele fala aqui, para se libertar da escravidão da ignorância. Só isso que eu queria falar, que também já deu a hora.